Olá, gente! Estamos hoje gravando o primeiro episódio aqui do meu podcast com uma convidada especialíssima, escolhida aqui a dedo, uma advogada que eu admiro muito, a doutora Cíntia Souza. Obrigada, doutora, por estar aqui hoje, dando essa honra de estar participando, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, podendo dividir com a gente um pouco da experiência aí de nós, advogados criminalistas. Doutora Thaís, é um prazer estar aqui contigo. Fico lisonjeada pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu também tenho a mesma admiração por você. Costumo dizer que a advocacia criminal, ela realmente não é profissão para covardes, né? Não é. Mas a advocacia criminal feminina, ela tem que ser enaltecida, porque a nossa dificuldade, ela é muito maior. Então, estar aqui contigo, que também é uma advogada criminalista, aguerrida e sabe de todos os meus desafios também, enfim, é muito bacana a gente poder fazer essa troca e contar um pouco aqui da nossa história, né? E eu estou muito feliz aqui. E contar para as pessoas, porque aqui o meu desafio para contar um pouquinho para vocês, que é o que eu falei nas minhas redes sociais, que nós vamos ter um diferencial dos podcasts que vocês estão acostumados a ver por aí, né? Então, vamos contar um pouquinho do dia a dia do advogado criminalista e vamos ter alguns bastidores de coisas de delegacias. Então, cada convidado vai trazer aí uma coisinha especial, uma pitadinha que vai ser o diferencial aqui. Então, Cíntia, conta para nós, por que você escolheu a área criminal, ainda mais sendo mulher, né? Exatamente. Olha, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, Thaís, pelo seguinte motivo. Eu não fui uma pessoa que saí da faculdade, estagiando em escritório e já iniciando a carreira na advocacia. Eu entrei na faculdade, tinha 17 anos de idade, me formei aos 21 anos. Na época, eu trabalhava numa área privada, em banco, na área comercial, e não tinha como sair de uma área bancária, onde eu já tinha um financeiro estabelecido, para poder ganhar um estágio de estagiário, exatamente, também. E então, eu me formei. Logo em seguida, tive meu filho, casei, enfim. Eu só fui advogar quando eu tive o meu segundo filho, porque nessa época eu já fazia um trabalho voluntário dentro das unidades prisionais, através de um movimento religioso, que se chama Aldeias de Vida. E através desse movimento foi onde eu tive o meu primeiro contato com a população prisional. Antes eu também tinha o mesmo preconceito que a maioria da população tem com relação aos presos, enfim, de que isso não era um problema meu, que eu não tinha nada a ver com isso, que se estava presa porque coisa errada fez. E eu entendo hoje que eu precisava transformar o meu olhar para com essas pessoas, para que eu pudesse ser de fato uma advogada competente e eficiente para poder brigar e resguardar direitos e garantias dessas pessoas. E quantos anos você tinha nessa época? Para você ter esse olhar, com esse tato extremamente cuidadoso? Eu não me recordo agora. Quando eu comecei, eu estava grávida do Nicolas, eu engravidei dele em 2017, então foi um pouquinho antes disso, e aí depois continuei fazendo esse trabalho voluntário lá dentro, e eu fui conhecendo melhor a realidade daquelas pessoas, conhecendo a história de vida, e o meu olhar foi sendo transformado, né? Porque muitas pessoas falam, escolhe a vida da criminalidade porque quer. E quando eu percebi que não é bem assim, porque olhando da minha bolha, a minha realidade, a minha régua é muito diferente das pessoas que lá estão. Sim. Eu me recordo que eu conversei uma vez com um rapaz, que ele era o segundo irmão de 5 irmãos. O mais velho ele viu sendo morto pela polícia. E o tio dele era um traficante, na verdade a polícia estava atrás dele, então ele viu a polícia, ele ficou foragido, a polícia executou o irmão dele mais velho, e a referência dele de cuidados, porque ele foi criado pela avó e por esse tio, o tio que trazia as coisas do crime para casa. Sim, era referência para ele. Exatamente, era referência de cuidado, a referência masculina. Ele não sabe o que é uma família tradicional, né? A mãe era uma dependente química, o pai ele nunca conheceu. Então, esse foi o meu primeiro contato com ele. Aí, quando eu vi diante daquela história, porque assim, a gente acha que o Estado
chega em todos os lugares. Sim. Isso não existe. Tem lugares que são, assim, extremamente precários, não tem um assistente social, não tem algum serviço público que chegue até essas crianças, até essas pessoas. Então, dele, para mim, mexeu muito comigo, porque eu falei, poxa, por mais que eu tenha tido a minha dificuldade na minha família, por exemplo, Sim. não se compara à referência de amor, de cuidado que esse rapaz tinha. Exato. Então, aquilo para mim mudou muito o meu ver, o meu pensar, o meu sentir. E essa questão da empatia com eles, né? De tentar entender qual que era a estrutura daquela família, o porquê que chega onde chega, o porquê que acontecem as coisas, entendeu? Então, eu fui entendendo que fazia parte de uma falta de estrutura familiar, né? E que eu percebo hoje é que o Estado enxuga um gelo. Na verdade, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. E eu fazia esse trabalho voluntário. Assim que eu tive o meu segundo filho, eu tive uma depressão pós-parto, né? Nós, mulheres aqui, que lidamos com a maternidade, a gente sabe o que é isso, quando a gente tem nossos filhos, é uma luta para ter uma identidade novamente. Muitas vezes a gente demora para resgatar quem eu sou. Eu era a mãe do Murilo, a mãe do Nicolas, mas eu não sabia quem eu era. Sim. E quando eu ia lá conversar com os presos e falar sobre um recomeço de vida, aquilo para mim já não estava mais fazendo sentido, porque eu não sentia aquilo dentro de mim. E Olha que interessante. E aí foi através de um reeducando que eu tive a minha experiência espiritual com Deus, de fato, dentro de um presídio. A primeira vez que eu entrei dentro do estabelecimento prisional, porque ao contrário de nós advogados, que a gente fica no parlatório, né, o preso que vem até a gente, quando a gente faz esse trabalho, nós entramos dentro dos pavilhões, dentro dos raios. Então, você sente aquelas grades baixando atrás. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei, igual cena de filme, sabe, Thaís, que fala aquele barulho, eu me arrepiei assim inteira e eu falei, deu um medo na hora, assim, eu fiquei meio paralisada. Pensou, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu pensei, meu Deus, eu quero estar aqui. Mas eu não quero estar presa. O que eu posso fazer para eu estar aqui, mas eu não quero estar presa. Mas te bateu um arrependimento de estar ali naquele momento? Não, no primeiro momento, a curiosidade. Porque essa questão do cárcere, ela é um tabu, sim, ao mesmo tempo que as pessoas, elas repugnam, elas têm a curiosidade. Sim. Tanto que existem séries, filmes, novelas, sempre isso é um assunto que causa uma curiosidade nas pessoas. E nem sempre é o que passa nos filmes, exatamente, né? Nas séries retrata 100%, a gente sabe, até por questão de segurança. Exatamente. A primeira... e isso é tão doido, assim, Thaís, que a minha mãe, ela teve um irmão adotivo, que os meus avós pegaram para criar assim, era um menino, elas já eram mais velhas, elas as irmãs, e ele era uma criança, enfim, todos os traumas, né? Não sei em que momento que a minha avó lhe pegou para criar, eu sei que ele foi preso. E na época ele foi preso no Carandiru. E eu era muito criança. E esse assunto era uma vergonha para a família. Ninguém gostava de falar. Eu lembro que quando a minha mãe falava, ai, cadê o fulano de tal? Ah, ele tá preso. Nossa, era assim, algo assim. Nossa, era vergonhoso, era um constrangimento. Mas eu já tinha curiosidade naquela época. E ele ele faleceu no Carandiru. Eu lembro que os meus avós iam até ele e ele já estava cego. Então, assim, hoje, pensando como advogada, eu fico pensando, meu Deus, por que não concedeu uma domiciliar para ele? Por que ele estava preso tão longe, se a família era daqui, meus avós muito carentes, provavelmente não tinha como mandar um jumbo, como visitar. Então, isso já aguçava uma curiosidade dentro de mim. Não, você já tinha no seu sangue, né? Isso já veio com você, né? Exatamente. E mesmo que, assim, com lapso de tempo, porque eu era muito criança. Depois, quando eu fui fazer esse trabalho voluntário, que eu associei, nossa, tinha o fulano de tal. Só que isso era um tabu na minha família, era vergonhoso falar sobre isso. E quando eu fui conhecer a história dos reeducandos que lá estavam, eu começava a perceber, poxa, a família, ela cumpre a pena junto. Olha só os meus avós na época. E olha que a vergonha que todo mundo tinha. E ainda assim, a minha avó, mesmo sendo uma mãe adotiva, nunca abandonou. Então, era um looping na minha cabeça, do amor da mãe, da pessoa presa no leito de morte, não foi concedida uma domiciliar. Até hoje eu me pergunto por quê, porque a doença dele era muito grave. Sim. A vergonha da família, a família que cumpre a pena junto, enfim, era tudo aquilo, entende? Mas a gente, assim, até falando desses pedidos de direitos humanos que a gente pena para conseguir, né, perante a vara de execuções, tem que subir com habeas corpus.
Eu não sei você, mas assim, poucos casos, mesmo tendo as pessoas doenças gravíssimas, que é o que a gente estava conversando. A gente, dentro da execução, a pessoa já está no cumprimento da pena, e nesses casos que eles estão, a gente está pedindo um direito por uma doença, por uma comorbidade, eles têm que avaliar a situação do preso por aquilo. E não se ele matou, se ele traficou, não. E eles não olham, né? Não olham. É uma dupla punição. Eles vão, a maioria dos pareceres que tem, enfim, ou até das decisões mesmo, negando, ela vai analisar a gravidade do crime cometido, sendo que nós sabemos, inclusive, que isso já foi analisado na dosimetria da pena, no processo de conhecimento. Agora, na execução, a LEP deveria, enfim, né, ser efetivada, e muitas vezes o preso ele está num grau tão grave que o próprio estabelecimento prisional fala que não tem o tratamento médico adequado, não tem medicação adequada, e mesmo assim o judiciário não fala consegue, que tá porque fala, tendo... era só ele não ter cometido crime. Exato. E a gente fica de mãos atadas. Fica de mãos atadas. E quantos clientes, quantos presos morrem, padecem dentro do sistema prisional, quando a própria legislação garante a ele esse direito. Eu não gosto de usar a palavra benefício, porque benefício parece que você está beneficiando alguém, não é um direito, direito não é benefício. E você fica ali de mãos atadas e vendo a pessoa agonizar no sistema, sem poder fazer nada. Não, a gente faz o tempo todo, mas às vezes a decisão não vem a tempo, né? Daquela pessoa ter a dignidade de um leito de morte, ela está num hospital, recebendo uma visita de um familiar, né? É muito triste isso. Uma coisa que a gente conversou antes da gente até entrar aqui para fazer a nossa conversa, e que me chamou a atenção, foi com relação a você conversar com os pastores, né? As pessoas responsáveis dentro das unidades, e até ter uma cerimônia de lava-pés, que isso me chamou a atenção. Então, assim, coisas que às vezes as pessoas não entendem, que existe uma religião, que as pessoas às vezes estão lá, e o quanto os presos às vezes entram uns e saem outros, que as pessoas não sabem que existe esse processo de ressocialização, né? Que às vezes julgam, achando, entrou bandido, vai cumprir a pena, não, tem que morrer na cadeia, e não é assim, né? Existe todo um processo que a gente sabe. Então, por isso que eu falo, às vezes é bom a gente mostrar um outro lado, que, né, não é lógico que é o 100%, você não pode garantir o cliente. Exatamente. Mas eu gostaria que você narrasse, porque você viveu isso, e você pode contar, porque foi uma coisa que me emocionou, e eu gostaria que você passasse pro pessoal. Nesse movimento, é um retiro que acontece fora do estabelecimento prisional, que duram 3 dias, sabe? Esses retiros religiosos, que você vai, fica lá confinado, sem celular, e tendo uma experiência espiritual, vamos dizer assim, algo nesse sentido. E a juíza corregedora fez esse retiro, e ela, junto com a organização desse movimento, quis adaptar isso para dentro das unidades prisionais. Salvo engano, existem mais de 70 já retiros feitos dentro dos estabelecimentos prisionais, e os retornos, os feedbacks que a gente teve das famílias foram as coisas assim mais lindas, né? Eu fui muito criticada antes de ser advogada, eu tive essa participação, minha família não entende. Como assim você vai deixar sua família num sábado para ficar o dia inteiro dentro do presídio, lavando o pé de preso? Ou, sei lá, então assim, eu evitava muito contar o que era, porque não adianta, a pessoa que ela não está sentindo, não está vivendo aquela experiência, é muito surreal. Hoje, a advocacia criminal sendo o meu ganha-pão, já é difícil explicar para uma pessoa, quem dirá um trabalho voluntário, que eu não ganhava nada para aquilo, e ia lá e ficava junto com pessoas assim, então, né? Enfim, era assim, doideira. É muito interessante, porque para as pessoas verem que existe um lado humano, sabe? Que ninguém enxerga. As pessoas olham tudo, quando a gente participa, a gente faz podcast, às vezes dá entrevista sobre crimes diversos de Maria da Penha, né, homicídios, tráfico, coisas diversas que a gente atua e a gente escolhe a profissão. E assim, o que eu falo, a gente não faz milagre, a gente aplica a lei, existe lá o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Constituição, e a gente é quase que apedrejado na rua e ninguém olha que a pessoa que está ali é um ser humano. Exatamente. E que o mais importante, que todo mundo tem telhado de vidro. Não tem como, talvez você possa falar com absoluta certeza. Eu nunca vou traficar, eu nunca vou roubar, eu nunca vou estuprar. Mas eu nunca vou matar é uma coisa assim que não tem como a gente falar, porque todo mundo tem um dedo no gatilho, todo mundo tem uma pessoa que é cara para si, uma pessoa especial. Se alguém ousar fazer alguma coisa de mal para alguma
um filho meu, por exemplo, meu, você não pensa duas vezes, entendeu? Ah, mas tem o Instituto da Legítima Defesa de Terceiros. Meu bem, a hora que a denúncia vem, às vezes até você provar que o focinho, né, como que é o focinho de porco na tomada, você já tá lá no plenário do júri sendo julgado pelos jurados, entendeu? Então, é muito complicada essa situação. E já aproveitando o gancho, né, você é muito conhecida por já causar nos júris, por ser uma advogada aguerrida, também intensa nos direitos aí, e isso também é um diferencial, né, para uma mulher que chama atenção. Então, se puder narrar, assim, júris que você teve que foram emblemáticos, né, porque eu sei que você atuou em vários, né, senão a gente vai ficar falando até amanhã, então escolha aí pelo menos uns 2 casos que você acha interessante para contar para nós. É interessante, Thaís, que hoje eu tenho alguns parceiros profissionais que eu sempre faço júri. Vou até citar aqui o Dr. Mário Badures, que é um tribuno, advogado há mais de 20 anos, tem, sei lá, centenas de plenários na carreira. E ele diz, a gente faz júri mais ou menos uns 2 anos juntos, ele fala... Depois que eu comecei a fazer júri com a Cíntia, eu não sei mais fazer júri sem a Cíntia. Porque a visão dele era muito técnica e ele enxergava o réu como, às vezes, uma pessoa que dificultasse ele a chegar no que ele queria, que era ganhar o plenário. E eu tenho uma maneira humanizada de olhar o réu. Humanizada, o meu olhar é o réu. A primeira vez que eu assisti um júri, eu estava fazendo um júri. Foi a oportunidade que um amigo meu que já tinha... Porque como eu me formei, mas eu demorei para exercer, os meus colegas que se formaram comigo lá atrás já estavam, né, num grau elevado, assim, da advocacia, fazendo júris e tal. E um dia eu pedi oportunidade para um colega, eu fui, e a minha atenção era no réu. Eu percebi que estava todo mundo, assim, muito concentrado na formalidade do júri, no tecnicismo, que é válido, óbvio, claro. Mas eu tinha um olhar humano que desse movimento religioso situação. Que vinha. Então, eu trazia as aldeias de vida, a espiritualidade, o acolhimento, o respeito, o olhar, os pequenos gestos para o réu. Então, assim, eu tenho o gesto de levar a água, de sentar do lado e segurar a mão, eu vejo de fazer a conexão com a família que está lá assistindo, que não está entendendo o que está acontecendo. E eu via que estava todo mundo tão concentrado em analisar o técnico que faltava o humano. E os jurados são humanos. Eles estão prestando atenção nisso. Eles estão prestando atenção em tudo. Não estão entendendo nada, então, quando eles veem assim, tipo, promotor e o advogado se matando, né? Uma advogada que chega e abaixa da altura do réu e segura na mão. Tô aqui com você. E isso foi muito natural, Thaís, porque é o que eu fazia lá dentro do presídio. Nunca foi assim, algo... sabe, construído para aquilo, não. Sim, como porque se fosse um teatro. Não, isso é seu. Natural, exato, porque é como eu trato. Você já vê que já vem da sua início de carreira. É o que eu falo, né? Eu tenho uma coisa muito certa para mim. O que me difere deles são só os meus pecados. Só. Eu não sou nada diferente deles, entendeu? Somos irmãos e pecamos também, não, mais entendeu? Advogados então, assim. Eu tenho, assim, respeito, né? Não julgo. Primeiro, porque o meu olhar profissional ele é técnico. Não me cabe fazer juízo de valor do que aconteceu. Eu não tô ali para dar lição de moral. Mas essa humanização ajuda muito. Mas também eu tenho um olhar para tentar entender o que foi que chegou. Tanto que alguns colegas falam, Cíntia, a hora que você está fazendo a inquirição, você já está fazendo a sustentação. Meu bem, se eu tive uma brecha do juiz, do promotor, me deixaram a bola rolar, eu vou cavucando a história. Doutora, seja objetiva. Tá, doutor, excelência. E aí eu vou, porque eu acho importante contar a história daquela pessoa. Sim. Eu me imagino... Para contextualizar, numa situação dessa, que eu ia querer, o melhor advogado, alguém que contasse a minha história. Né? Ela é válida. Eu não sou aquilo que aconteceu. Eu tenho uma história por trás daquilo, né? Eu não me resumo só aquilo. Quais são os fatos? É claro que tem gente que vai premeditar um crime. Eu não estou falando aqui de uma questão sim, né? Julgamento ali que planejou que é uma execução, para fazer. Exato, não, sim. Estou falando de crimes que acontecem ali, ou crimes passionais, ou algo assim que aconteceu ali naquele momento, entendeu? E então, assim, eu tento entender aquele contexto e passar para os jurados aquela história. Já teve plenários que eu já cantei músicas de Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, Mentira. de Marília Mendonça, foi um plenário que eu fiz, que a vítima era uma garota de programa e o réu era um segurança da casa noturna, e eles tinham um romance, e aí tinha uma questão de ciúmes, enfim. Então, assim, porque os jurados, eles
pouco entendem de artigo de lei. Se você for ali ficar lendo jurisprudência, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Às vezes é o primeiro plenário que ele tá fazendo, ele tá ali, não tá entendendo nada, o que tá acontecendo? E a gente já chega com o formalismo. Então, assim, o meu olhar é pro réu e para os jurados, é tentar entender cada cabeça isso uma faz sentença. total diferença, né? E aí eu fui entendendo o que fazia, que era um diferencial, que muito embora eu não tivesse tanta experiência e tal, porque isso é válido também, porque cada plenário você já tem um olhar mais, peraí, esse juiz, ele tem um perfil assim, esse promotor assim. Exato, já tá analisando para saber. Mas aquilo começou a fazer diferença, entendeu? Essa imagem tem até um plenário que eu fiz em Cubatão, onde o réu ele tinha levado 3 tiros de fuzil na perna e ele perdeu a perna. E a gente conseguiu comprovar para os jurados de que a polícia ela tinha uma troca de tiro, ela dizia que era uma troca de tiro, mas a gente entendeu que não era. Só que aí, quando viu que atingiu o menino, tentaram armar uma situação como se esse rapaz tivesse trocado tiro com a polícia. E as próprias COPs, né, as câmeras corporais, demonstraram que não, e que isso não aconteceu. Então, a gente mostrou isso para os jurados, ele foi absolvido. E aí, olha que situação, Thaís, ele estava preso preventivamente há 2 anos e meio. Meu Deus. Ele perdeu a perna e ele não pôde ter o acompanhamento da família naquele momento. O plenário dele, quando ele entra de muleta, é uma coisa emocionante. Tem essa foto nas minhas redes sociais, é um plenário assim muito... que eu vou abraçando ele, para ele ouvir a leitura da sentença. E o Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça não deu. Manteve a absolvição dele, exatamente. E aí a gente, depois a família mandou o vídeo dele chegando na casa para encontrar o filhinho, e aí a hora que ele encontra, ele já tá sem muleta, e ele vai pulando de uma perna só. Gente, é uma coisa assim... eu fiquei emocionada. Emocionante, entendeu? Então, assim, como a gente olhar para um cárcere e falar, tudo ali é farinha do mesmo saco, meu Deus, a gente não pode ter esse olhar. É porque eu falo de separar sempre, né, o joio do trigo e a gente... Exatamente, tem muitas pessoas presas injustamente, condenadas injustamente. A gente tem aí a questão do reconhecimento facial, principalmente com a questão da população negra, que muitas vezes, assim, é um negro, então, é esse aqui mesmo, entendeu? Hoje, as cortes superiores já têm um olhar mais criterioso para isso. Mas a gente tem que chegar em Brasília. E aí, quanto tempo leva isso? Não, e se vai pegar um advogado, por exemplo, essas pessoas de baixa renda, você acha que eles vão ter um advogado? Não tem, por mais que... Vai você lá atender aí se o cara vai conversar com você, aí você vai ficar, se solidarizar com aquela situação, vai acabar fazendo um habeas corpus, que o cara... Aí você vai pegar, o cara tá preso lá 5... 6, 7, 8 anos. Em que pese a Defensoria Pública faça um excelente trabalho. Mas eles não dão conta, porque é muita gente. São, assim, profissionais maravilhosos. Além da Defensoria Pública, nós temos também alguns movimentos na Innocent Project, enfim, outras ONGs que também, de advogados que atuam pro bono em casos assim, que a família chega até essa pessoa e fala, meu familiar é inocente, aí até você criar toda uma narrativa, até você construir uma tese que encaixa uma revisão criminal, gente, tudo isso é muito difícil. Sim. É muito difícil. Então, assim, a pessoa, ela pobre, ela, assim, tem muitas. Ou então, até foi ela o autor daquele delito, mas não o tamanho daquela acusação, entende? Exato, o tamanho daquela pena. Exatamente. Que você tem que avaliar de forma criteriosa, né? Que é aquele trabalho que eu falo que é o trabalho de formiguinha pra gente explicar pro cliente, porque se a gente ficar muito, né, no juridiquês, ninguém entende nada, né? Ninguém entende nada, exatamente. E uma coisa também que chama a atenção nas redes sociais, e o pessoal que te conhece sabe, é que você é uma advogada que é referência aí de jurisprudências no MyJus e queria criminal. Queria que você contasse como que surgiu essa sua paixão por habeas corpus, né? Que sabe que eu também sou apaixonada e por isso que a gente se identifica tanto. Exatamente. Thaís, foi uma necessidade, na verdade, porque eu... como eu te falei, comecei a advogar muito tempo depois que tinha me formado. Então, as pessoas que tinham o dinheiro, né? Por exemplo, preso que tinha condição financeira, ele ia contratar o advogado que já tinha um nome formado. E eu não tinha nome, né? Enfim.
E eu precisava só do meu primeiro cliente. Eu precisava do meu primeiro cliente. Então, o primeiro caso que apareceu para mim foi, tipo, num salão de beleza, uma manicure, dizendo que o irmão tinha sido preso. E aí, tipo, não tem mais o que fazer. Quando eu fui olhar o processo, eu falei, mas e aí? Ele tá sendo acompanhado? Ele, não, o advogado já fez o que tinha que fazer, disse que não tem mais, agora ele tem que cumprir o tempo lá. E aí, quando eu fui ver, era uma nítida situação de violação de domicílio. E aí, ali foi o primeiro habeas corpus, em parceria até com uma colega, porque na época nem o número da OAB eu tinha ainda. A gente fez junto e foi anulado o processo dele. E aí, eu falei, poxa, quando eu comecei a analisar os processos de condenação, né, já transitado em julgado, e que poucos profissionais tinham a expertise de fazer, subiram um recurso especial, porque a súmula 7, ela barra tudo, né, Thaís? É muito difícil. Exato. E aí eu comecei a trabalhar com o HC substitutivo de revisão, né, analisar ali as violações. Até porque é muito mais rápido no caso dos presos. Exatamente. Preventivos ou que estão já em execução. Porque assim, o preso... aí, por exemplo... um HC, por exemplo, para analisar uma ilegalidade, com preso preventivo é muito difícil, porque geralmente eles vão falar, não, deixa ocorrer a instrução para saber o que aconteceu ou não. Em casos gritantes, tipo de reconhecimento. Agora, os que já estavam condenados, até pouco tempo atrás, os julgadores analisavam que o tráfico, um exemplo, tá? Sim. É crime permanente. Então, ele se prolonga no tempo, não tem violação de domicílio. Hoje, as cortes superiores já têm um entendimento consolidado de que não. Inclusive, a busca pessoal e veicular também tem que ter a fundada suspeita, não é? Nervosismo, foi abordado em lugar de tráfico, conhecido por ser traficante. A gente sabe que isso não cola mais. E aí, por uma questão de necessidade mesmo, porque eu não atuava muito em processo de conhecimento, aí eu comecei já a analisar os que já estavam com condenação. E não foram poucos habeas corpus, tá? Foram dezenas de habeas corpus que foram conhecidos de ofício pelos ministros. Não foram assim que foi julgado pela turma, nada. Ela ganhou no peito. Então, isso mostra que ela é referência, assim. E fazendo habeas corpus bem objetivos, assim, com uma clareza. Exatamente. Eu fiquei chocada quando eu te falei. Coisa de 5, 6 folhas e pronto. Porque você pega, às vezes, os escritórios grandes, aí você vai ler, nossa, 100 folhas, um monte de doutrina, jurisprudência. E aí você vai ver, assim, o seu... Quando né, até comecei a te seguir, eu falei, gente, mas tá aqui de forma tão objetiva, retratando, né? O meu primeiro habeas corpus, nem papel timbrado eu tinha, sabe? Foi aquilo ali. Eu falei, é isso aqui. E comecei a perceber que qual era a análise que os ministros tinham, uma análise técnica. Não adianta você querer, porque o fulaninho decide isso, assim, aquilo, a doutrina, né? Porque ele... Não, eles são técnicos, e não importa se é 1 quilo de droga, se são 100 quilos de droga. Se existe uma violação ali, ponto, entendeu? Eles vão reconhecer aquilo. Então, eu comecei a surfar nessa onda. Eu falei, poxa, é uma necessidade. E eu percebo que os advogados não gostam de atuar na execução. Sim. Porque avilta-se muitos honorários nisso. Tem colegas, assim, que cobram muito barato o benefício da execução, né? acaba desestimulando os outros. E aí, como aquilo era o que eu tinha no momento, eu comecei a ter um outro olhar. Eu falei, opa, sempre que eu ia atender um preso, eu olhava o processo de conhecimento dele. Às vezes ele me contratava, não, doutora, eu quero a minha condicional, qual que é meu lápis? Olha, dá para pedir uma retificação? Eu falei, posso olhar o seu processo? Posso olhar o seu processo? Pode. Quando eu chegava lá, eu falava, olha só, tem a possibilidade de pedir a retificação, mas talvez tenha a possibilidade de a gente conseguir algo melhor. Tipo, absolver, aqui tem uma nulidade, aqui. E aí, quando começou... você tá tirando um cara que tá no regime fechado. Você não tá progredindo ele pro semiaberto. Você tá tirando ele... anulando o processo dele inteiro, ele tá indo pra rua. Exato. Entende? Então, assim, às vezes aquela pessoa, ela negligenciou no processo de conhecimento, às vezes por falta de recurso mesmo, ou então ela já gastou muito nisso, e aí na execução ele só fica esperando dar o lapso dele, a hora que dá, ou a própria casa monta, né, o benefício, ou um outro advogado aqui, que cobra lá uns R$1.000, não, advogado conhecido, cobra R$1.000, vai e faz um benefício. E aí eu entrei com essa ideia, entendeu? Eu falei, não, olha aqui, vamos olhar, aqui tem, poxa, o seu processo ele não subiu para Brasília, ele parou no recurso de apelação, ou porque às vezes a pessoa não dispunha de recurso para poder pagar o advogado para subir, ou às vezes até a falta de técnica mesmo, porque é difícil superar uma 7, é muito difícil fazer um recurso especial subir. Recurso especial a gente conta numa mão, né? Com a minha experiência, acho que se eu subir 2...
Thaís, e outra coisa, se você pega a bola vindo quadrada, se você não pré-questionou, acabou. E muitas vezes a gente é contratado já mas na hora que veio, já Mas a às vezes relação... você pré-questiona, você junta o julgado e passa no bolo do TJ, Exatamente. dos tribunais, não só de São Paulo, de outros, né, regionais, Uhum. porque, assim, é muita gente. E aí a gente se obriga a fazer, né, o habeas corpus, que é um instrumento que poucos sabem. Então já peguem essa dica. Exatamente. Sigam a Cíntia, entendeu? Porque eu vejo assim que o pessoal utiliza muito o habeas corpus para revogar uma prisão preventiva, por exemplo. O habeas corpus já diz, né? Inclusive diz Zanoni Júnior, que é a espada de Jedi do criminalista, né? O advogado que sabe trabalhar bem com o habeas corpus faz muita coisa. E não só anular processo. Às vezes não tem uma tese de nulidade, mas tem de ilegalidade na dosimetria da pena, né? Sim. É uma falta de fundamentação adequada, é uma fração utilizada muito acima do que... Enfim, então assim... que muda a vida da pessoa. É um crime continuado que não foi reconhecido. Então, nossa, eu uso para tudo. E uso, inclusive, na execução penal também, entendeu? Tem uns casos assim que até acontece muito, por exemplo, quando o casal é preso num tráfico. Aí, geralmente, a mulher é concedida para ela a prisão com medidas cautelares, Sim. por ser genitora. E aí, naquele momento da custódia, por exemplo, o juiz ele impõe ali medidas cautelares, recolhimento noturno. E aí, o processo ele demora e fecha a cadeia. Transitou em julgado 3 anos. Poxa, a detração desse tempo, ela dá para ser descontada da pena daquela pessoa. Às vezes você pegou aquilo já ali naquilo. Você não tem como trabalhar na questão da inocência da pessoa, não. Sim. E o que os juízes fazem? Olha, prenda, depois espeça a guia de execução. E aí eu comecei a falar, totalmente não, legal. Essa pessoa vai ficar esperando? Não, mas se ela tem, ou Sim. então usou uma tornozeleira eletrônica, se ela tem, se a detração dela, inclusive, permite que ela possa cumprir pena num regime prisional menos gravoso. Nossa, tinha muito caso assim. Então, assim, eu comecei a jogar esse jogo, entendeu? Não, impetrar habeas corpus para expedir a guia antes, para não prender a pessoa, para que enquanto o juiz da execução não fizesse a detração, ela ficar em liberdade. Até eles entenderem, né? Porque subiu quantos, né, habeas corpus? Muitos, não, assim, no TJ não passa, no STJ. E aí você ganha liminar, exatamente. Entendeu? Liminar. Então, não é fácil. Agora, já finalizando, né? Porque a gente se empolga, a gente estende. Quais os seus planos para o futuro? Porque eu vejo, assim, que você gosta de atuar no júri, gosta de fazer esse habeas corpus, essas coisas, mas eu vejo também que você participa muito de curso, da aula, da palestra. Você pensa em montar algum curso para chegar e passar essa sua expertise, esse tato que você tem, né? Que é muito seu. Eu tenho muito um cuidado com isso, Thaís, porque eu tenho muito receio, porque eu não gosto de fazer nada mal feito. Então, qual era a minha ideia desde o começo? Participar ativamente de palestras. Eu sou chamada para palestrar muito para a Jovem Advocacia, dou aula em pós-graduação para prática de penal, enfim. Por quê? Porque a pessoa que ela está iniciando, qualquer coisa que você fale para ela que é bom, às vezes a pessoa não tem dinheiro, o pouco recurso que ela tem foi ali ainda pagar a carteira da ordem, porque a gente já entra trabalhando, pagando, né? Exato. Então, assim, eu tinha muito receio nisso de falar, meu Deus, mas como que eu vou vender um curso? Tem tanto picareta por aí, tanto curso sendo vendido, Sim. E aí tem cursos que você olha e fala, meu Deus, mas isso aqui é uma judiação com a Jovem Advocacia, né? Exato. Então, assim, eu tinha todo esse cuidado de só for lançar um curso, uma mentoria, quando eu realmente me sentisse muito preparada. Porque uma coisa é você ser chamado para fazer um convidado. Outra coisa é você montar o material, mas são planos. Isso que eu falo, planos no futuro. Aqui é, sei lá, 5 anos, 10 anos. Exatamente. Não, é um plano a curto prazo, realmente. Porque vários colegas já me convidaram, entendeu? E eu falei, olha, esse ano, por exemplo, foi um ano assim, que eu palestrei muito. Viajei Brasil afora. Então, isso é uma coisa que chama atenção para você ver o quanto o seu conhecimento chama a atenção dos outros profissionais. E assim, eu falo, eu não vou falar artigo de lei, eu vou falar da prática, de bater o salto na delegacia, no presídio, que funciona. Que é o que eu falo, que é isso que conta para nós. Porque assim... a vivência. Muito respeitosamente, mas às vezes a gente vê fulano dando curso disso, mas assim, você vê a pessoa tá impecável no fim do dia. Cara, se é uma pessoa que visita a unidade prisional, ela sai acabada no fim do dia, ela sai cainhaca da cadeia, suando, entendeu? Não tem como você tá
perfeito no fim do dia se você é um advogado criminalista militante, atuante. Exato. Quantas horas a gente fica num flagrante na delegacia, não dá pra ficar impecável, você até sai de casa, Sim. ok, mas no fim do dia a gente tá só pela misericórdia, então... Desculpa, gente. Então, eu tenho muito esse cuidado, né, de se for colocar isso realmente, esse plano que seja algo muito bem planejado, porque eu fui uma jovem advogada também, sem estagiar em nenhum escritório, aprendendo a trocar o pneu do avião no ar, não tive tempo de aprender. A primeira audiência que eu assisti foi a primeira audiência que eu fiz. Então, assim, com a cara e com a coragem, né? Só que tem gente que não tem tanta segurança, assim, até aparecer a primeira oportunidade, porque tem colegas que olham o outro advogado como um possível concorrente, tem medo de compartilhar conhecimento. Eu não tenho esse medo nenhum. E a gente tá aqui para somar, para se ajudar. Exatamente, eu sou adepta à advocacia colaborativa, eu tenho um network muito bom, sou muito bem relacionada nesse meio, porque eu não tenho medo de compartilhar, eu acho assim, até porque, ainda que você entregue uma peça, uma concessão da ordem, um julgado, os bastidores, cada um é muito individual, é o teu tempero ali, a maneira como você faz, é o seu trabalho de formiguinha aqui, ali é só a cereja do bolo, aqui atrás, né? Ninguém tá vendo, entendeu? Ninguém tá vendo então, eu acho que não tem por que que ter esse medo de, não vou mostrar pro colega o que eu fiz. Não, o pessoal que me segue na rede social sempre me pergunta, você tem uma tese assim, pô, compartilho, entendeu? Não tenho essa vaidade de maneira nenhuma, porque eu acho assim que é uma classe, a gente tem que estar unido, entendeu? A gente já é muito criminalizado, a gente é muito julgado, então não tem que ter isso entre nós, né? Não é o pensamento de todos os colegas, mas é o meu, e tem dado certo até hoje. Sim. Obrigada por você querida. ter vindo. Foi um privilégio, gente, ter ela aqui. Então, aguardem mais novidades aqui no canal. Mandem perguntas, tá bom? E aguardem os próximos convidados. Um beijo. Tchau, pessoal. Boa noite.